Boa noite, galera. Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast, o X da Questão. Estamos aqui novamente, eu, meu amigo Maurício Araújo, Paulinho Schneider. Aqui eu dou as boas-vindas, o meu boa noite e quero saber deles como estão as coisas. Tudo bom, Maurício? Como é que estão? Fala, Diegão, tudo bem? Tudo tranquilo? Paulinho, boa noite, beleza? Mais um podcast entrando no ar. Feliz aí, chegamos à edição número 4. Hoje vamos trazer bastante novidade, assunto, polêmica. Vamos novamente contar com a participação de todo mundo, né? Interagindo, dando opinião, criticando. Lembrando para todo mundo que está assistindo, dar aquela curtida. Sigam quem não está seguindo ainda, compartilhem os nossos vídeos, tá bom? Para que a gente possa crescer de forma orgânica aí dentro do famoso YouTube. E aí, Paulinho, quais são as novas, meu amigo? Boa terça-feira aí para todo mundo. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, de compartilhar, de dar aquele joinha para fortalecer a gente aí. Fortalecer a amizade. Tem que fortalecer a amizade, né? Essa semana a gente teve bastante pauta, foi até difícil da gente escolher o que vai ser falado aqui no programa de hoje, mas eu vou passar aí a bola aí pro Maurício. Eu acho que o Maurício sabe o que nós vamos debater hoje aí. Ah, eu? Eu acho, né? Tá Você tá bom. com a agenda aí, tá toda lotada de coisa escrita aí. Tá, verdade. Olha, eu quero a opinião de vocês dois, mas opinião sincera, tá? Quem que deve ser eliminado lá pro quarto do líder lá do Big Brother agora? Vai ser quarto, eu acho, hein? O Kleber Bambam, eu voto nele. Cara, eu... Brincadeira. É o que eu sei. Brincadeira. É o que eu sei de Big Brother, é isso. Eu tô torcendo pro corredor lá, o tal do PA lá, que participou das Olimpíadas. É o único cara que eu conheço, o resto eu não Não conhecia. sei, participou das Olimpíadas? Participou tem um do atleta revezamento, olímpico lá. né? Revezamento. É gente boa, cara, é engraçado, cara. Eu tô torcendo pro Scooby, né? O Scooby também é legal. Também, se for umas ondas da hora, né? Scooby, Casou com a Lona Piovani, então o casou cara Casou bem, né? casou bem. Casou bem. Vai virar tititi aqui nessa mesa agora? Não, vamos mudar, então vamos mudar o foco Então vai lá. Assunto que deu o que falar essa semana. Muitos chamaram de traíra, muitos chamaram de inexperiente, né? Coitadinho, novinho, não tem. Até alguns falaram, é um cabaço, né? Nosso ex-juiz, ex-tudo, né? Digníssimo, Ex-herói nacional. ex-Podemos, até ex-Podemos ele entrou agora no pacote, né? Podíamos, né? Mas não pôde, né? E agora ficou um jogo de tabuleiro lá, aquele que nem a gente brincava na escola, né? Cabo de guerra. Ele querendo ser presidente, os deputados do partido União Brasil querendo que ele entre para candidato como deputado para puxar voto. Porque o que a União Brasil perdeu de deputado, né, para o partido do presidente, pro PL, não está escrito no gibi, né? É verdade. Então, assim, existe lá nos bastidores uma perspectiva que sem o Sérgio Moro para deputado, a União Brasil vai conseguir fazer no máximo 8, chorando 9 deputados, né? E o Sérgio Moro dando aquela puxada de voto em São Paulo, talvez eles consigam chegar em 15 deputados eleitos com a puxada de voto lá do Sérgio, né? Mas ele quer ser presidente, então o cabo de guerra está esticado, vamos ver quem tem mais força nessa brincadeira aí política do União Brasil, né? Olha, gente, os 4... Só mudando de assunto rapidamente, eu gastei a semana inteira tentando descobrir, falei com um monte de político cabeça branca aí, uns caras da antiga, tentando descobrir quais foram os 4 partidos que convidaram o comedor lá de Brasília para sair deputado ou federal ou deputado distrital, né? Que em Brasília é deputado não é estadual, distrital. E olha, os partidos estão escondidos, não querem saber não querem que fique sabendo quem convidou, não, né? Porque vai pegar mal, né? Vai pegar mal para os partidos. Então, eles não querem, tá tudo na surdina ali. Mas uma hora aparece, a gente descobre quem são os 4 partidos e a gente cagueta aqui. Mas, Diego, você estava meio revoltado com o Moro lá na nossa conversa de almoço. O que ele te magoou? Fala para mim. Não, ele não me magoou em nada. Nada?
Você confiava nele, né? Não, na verdade, ele me magoou uma vez, quando eu percebi que ele era político, tentando ser político e não juiz. A gente vai abrir esse debate agora. O Moro, quando estava no processo contra o Lula, da Lava Jato, eu assisti todas as audiências, porque na época era melhor do que qualquer filme, era assistir as audiências do Moro contra o Lula. E em alguns momentos eu não podia afirmar porque eu não era jurídico, eu não sabia até que ponto ele podia ir. Mas ficou uma coisa um pouco pessoal. A gente percebia que tinha alguma coisa ali, além da justiça, tinha um quê a mais que ele estava em cima do Lula. Bom, enfim, o que a gente vê hoje? A gente vê um cara que, como juiz, cumpriu bem o seu papel, porque, querendo ou não, ele agradou boa parte do Brasil, né? Acabou se tornando aí um herói na época, todo mundo achando que ele era um cara imparcial. Só que o tempo é o maior inimigo da verdade. Então, quando chegou a época agora da política, tanto que o próprio Bolsonaro também se enganou com ele, né? Bastante, né? Se enganou. Bastante. Nem esquentou a cadeira lá como ministro, quase, não? Se enganou, porque todo mundo queria. Eu achava muito estranho nos debates o Álvaro Dias, do Podemos, bater tanto na tecla nos debates que tipo, olha, eu, presidente, o Moro é meu ministro. Ele falava isso em todo o debate. Não, então peraí, então já tem alguma coisa sendo conversada politicamente para o cara afirmar isso daí num debate. Quando o Bolsonaro entra, eu acho que por aclamação popular, o Sérgio Moro acabou sendo nomeado ministro da Justiça. Como ministro da Justiça, a única coisa que ele pseudo fez, que na verdade não foi ele que fez, muita gente se engana em relação a achar que foi o Moro que tirou os chefes das facções dos presídios que eles estavam juntos e separou. Muita gente acha que isso foi mérito do Moro. Não, não foi. Quem arquitetou isso foi o general Heleno. O Moro só cumpriu uma ordem superior. Não foi do Moro a ideia de separar os líderes das facções. O Moro ele fez o plano de criminalidade lá que ele tentou passar no Congresso, né? O projeto dele, né? De criminalidade, e foi amplamente questionado pelos deputados, barrado, né? Porque ia mexer diretamente com os próprios deputados, né? Sim. Ninguém quis, Mas eu ninguém quis participar desse vespeiro um negócio, aí, né? Viu, Maurício? Eu acho que o Bolsonaro foi muito ingênuo de colocar o Moro de ministro da Justiça. Primeiro que ele não conclamava com grande parte dos eleitores do Bolsonaro. Sim. Entendeu? O pessoal que são a favor de armas, que são a favor de porte de armas, o Moro sempre foi terminantemente contra isso. Né? Ele sempre falou em entrevista que era contra o porte de arma para o cidadão de bem, que dele deveria haver um controle de armamento. Então eu acho que o Bolsonaro ele se equivocou bastante em determinadas escolhas aí para ministro, né? Uma dessas foi o Moro. O Moro ele entrou nessa onda de superjuiz, de paladino da justiça, e o Bolsonaro, para surfar também nessa onda do Moro, colocou ele de ministro da Justiça. Eu desde o começo, eu sempre fui contra o Moro como ministro da Justiça, porque eu tenho uns ideais políticos e uns ideais que não batiam com o Moro como ministro da Justiça. Então eu acho, desde o começo eu achava que não ia rolar, porque lá dentro ele está indo contra o chefe do executivo, que é o presidente, e contra os eleitores, grande parte dos eleitores que elegeram esse presidente, né? Então eu já acho daí um erro. Agora, essa briga aí dos partidos aí, que ele tá pulando de galho em galho, cara, eu acho que ele só tá arrumando briga, né? Mas grande parte desses eleitores
queriam o Moro como ministro da Justiça porque não tinham conhecimento, não tinham se aprofundado como você fez, que sabia das pautas dele. Então eu acho assim que a tal da aclamação popular, eu acho que fez o Bolsonaro... Esse é o problema. A unanimidade é burra. Então entendeu? assim, Eu todo sempre mundo, falo isso. todo A mundo... unanimidade é burra. Então quando muita gente está achando que aquele negócio é certo, então vamos investigar. Vamos verificar, vamos ver o que é, o que aquela pessoa pensa, o que ela já falou, quais são os conceitos de vida dela. Então eu penso assim, não é que eu seja um cara desconfiado, mas você tem que saber em quem você vai votar, você tem que levantar a ficha dessa pessoa, verificar o que ele fez, o que ele comunga, se ele tem os mesmos ideais parecidos com os seus, né? Eu acho que o negócio tem que ser por aí. E o Moro, desde o início, eu já via isso. Eu achava que o Moro realmente ele fez um grande trabalho como juiz, essas coisas todas, mas que, para ser um ministro da Justiça de um presidente que teve uma votação expressiva com determinada parte da população votando em determinados segmentos de pauta que ele bateu, eu acho que não daria certo mesmo. E o que aconteceu? Infelizmente, as pessoas confundem muito o conceito de ministro da Justiça com o conceito de ser um juiz. Sim. Né? O ministro da Justiça, ele não vai trabalhar como um juiz. Ele não julga né? nada. Ele não vai julgar nada, ele não vai se envolver no Supremo, nada. Assim, ele tem uma série de atribuições constitucionais e atribuições muito mais relacionadas à segurança pública do que especificamente, vamos abrir aspas, a justiça, Sim, né? Discussão de leis e outras coisas mais, né? Então, assim, criou-se aquela expectativa, né, de que um bom juiz poderia ser um bom ministro da Justiça. E não é isso. Né? Às vezes colocar, sei lá, às vezes já teve caso de colocar um delegado, de colocar um promotor, não sei o quê, o cara também é um bom, de repente, não conseguiu desempenhar lá a função de ministro. Ele foi fraco, Como já teve deputado que virou ministro e conseguiu lá desempenhar um papel significativo ali como ministro da Justiça, né? Não tem jeito, ministro é um cargo que, se não tiver um rebolado político ali para interagir com os deputados, senadores e todo o resto lá de Brasília, não anda. Infelizmente, essa é a realidade. Né? E principalmente com o chefe do executivo, né? Com certeza, né? Você tem que estar alinhado com o pensamento do chefe do executivo. É o patrão, né? É o patrão dele, né? É como você tem, por exemplo, só fazendo um paralelo, a ministra da Agricultura era deputada. Sim. Ela foi chamada por quê? Porque ela tem um amplo conhecimento do agronegócio. Sim. É diferente. Agora, quando você pega o Moro, que é um juiz, estava aclamado pela população, quando surge a ideia, porque assim, quem votou no Bolsonaro aplaudia o Moro porque o Moro mandou um monte de corrupto para cadeia. Um monte de corrupto para cadeia, exceto tucanos. Querendo ou não, ele inocentou o Youssef. Exceto tucano. Nenhum tucano ele mandou para cadeia. Exceto tucano. Aí você já começa, opa, tem coisa política aí. Esse cara tá ali, alguém colocou ele para fazer isso daí. E algumas opiniões que ele demonstrava durante o julgamento do Lula, apesar de que não tem como falar que o Lula é inocente, mas assim, alguns pontos que ele colocava pessoais, que você falava, não precisava ter feito isso. Não precisava ter dito isso. Já está explícito, não precisa ficar justificando com as suas palavras. O juiz não tem que justificar nada. O juiz pega as provas, analisa e diz, está condenado ou é inocente. Tem que se atentar aos autos, né? Ele criava embates com Lula, com o advogado do Lula, ele criou a imagem de um herói. Isso é um fato. A população aceitou isso. Tinha o Moro como herói, tinha boneco do Moro, o Super Moro e tal. Então você imagina um cara desse como ministro da Justiça, porque o brasileiro comum achou que aquilo que o Moro fez era justiça. Mas para ser ministro da Justiça, é o que o Maurício falou, você não está ali para julgar.
Você está ali para efetuar ações onde a justiça, nas suas várias vertentes, seja federal, estadual, municipal, elas vão agir para combater o que é errado. É isso que o ministro faz. Hoje, o atual ministro da Justiça, o Anderson Torres, de quando esse cara assumiu, o quanto de droga já não foi apreendida? Sim. Ninguém fala dele. Sim. São recordes atrás de recordes. Ele está quebrando o narcotráfico no Brasil. Ele prende 200 toneladas, ele prende 100 toneladas, ele prende não sei quantas toneladas. O ano passado, esse ano, o Porto de Santos, cada mês o recorde de apreensão de cocaína nos contêineres, em tudo que é carga, né? Café, açúcar, tudo misturado. Eles misturam. Então, isso o ministro da Justiça tem que fazer, ó. Eu tenho informação aqui, junto com o pessoal, que estão mandando droga junto com milho. Ó, estão trazendo num caminhão junto com refrigerante. Estão trazendo droga assim. Aí o cara fez ele fez um esquema e a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Portuária, a Polícia Federal, eles estão apreendendo droga pra caramba. Engraçado aqui no Porto, quem atua forte na apreensão de drogas é a Receita Federal. Receita Federal. Não é nem a polícia, porque a Receita ela faz o controle da aduana com as cargas, né? Tem os scanners, tudo, e toda hora tá pegando. Aí chama a polícia. A Receita mandando ver lá no combate do crime organizado. Maurício, é mais um trabalho de inteligência com certeza, do que um trabalho de policial. Do que um trabalho de combate, de arma, de não sei o que. Se não bastasse misturar com a carga, passou ontem na revista lá eletrônica da Globo, né, de domingo, que eles falam que é show da vida, né? E agora os traficantes estão grudando lá no casco do navio, com o mergulhador, né? Eu falei, pô... Mas isso eles já faziam faz tempo, isso é antigo. Né? Isso já é antigo. Esse modus operandi aí é antigo, de pôr no casco, é antigo. A própria Receita, ela tá pegando, porque eu assisti uma entrevista com o auditor fiscal, o cara falou o seguinte, ele falou, olha, a gente pegou essa carga aqui, porque a carga vale, sei lá, 20 milhões de reais. Ela tá indo num container velho, ela tá indo não sei o quê. Então, são coisas que desconfiam que a inteligência, né, do pessoal da Receita fala, uma carga dessa valiosa, vindo sem escolta pro cais. Então isso tudo o pessoal se liga, fala, vai chamando atenção. Exatamente. Né? Por que uma carga de 20 milhões de reais está vindo sem escolta armada pro cais? Porque os bandidos já sabem que não é para mexer naquela carga, no mínimo. Entendeu? Você não vai mandar, você como empresário, você não vai exportar uma carga de 20 milhões de reais, eu penso assim como empresário, você não vai exportar uma carga de 20 milhões de reais sem uma escolta armada. A Receita Federal está vendo que esse container chegou sem escolta armada, você já fica meio de olho. Fala, por que chegou um negócio de 20 milhões de reais sem escolta armada? Então, mas aí o que eu falo, o ministro, o que o ministro faz antes de atuar? Ele escuta. Então ele deve ter escutado todos esses caras. Sim. Escuta, como é que está rolando? Como é que vocês acham ou que vocês têm certeza para a gente poder botar uma força-tarefa em cima disso? Os caras atuam assim, assado, põe no casco do navio, põe no meio do milho. Então tá. Então ele, como ministro, ele remaneja a operação e fala, vamos a partir de agora a gente vai atuar assim. Isso em todos os ministérios. Mas o da Justiça fez isso, é o que esse Anderson Torres está fazendo. Se eu não me engano, ele era delegado. Então, assim, tem essa comunicação direta com quem está ali no fronte. Diferente do Moro. O Moro não tinha... Que contato que o Moro tinha? O Moro era juiz, vida boa. 50, 60... Fala assim. Vida boa. Garantias ilícitas, normais e anormais, ele tinha tudo. Assim. Ele tinha onde morar, ele comia bem, ele ganhava bem pra caramba. Fala assim, o Moro ganhava 100 mil reais por mês, mas... Só isso. Passou num concurso difícil. Cabeçudo, estudou. Passou, merecia, tudo bem, mas aí a desconstrução do Moro, eu acho que assim, ele não foi esperto.
Porque aonde ele foi colocado, ele foi tangido. Ele foi tangido. Na própria Lava Jato, ele foi tangido. Tinha gente grande por trás, que a gente já tem mais ou menos ideia de quem seja, que falava assim, ó, pega aqui, aquele ali você condena, aquele ali você não condena, aquele... Tinha essa conversa, isso é fato. Eu não vou... Porque, Paulinho, eu não vou você me desculpa. chegar nesses... Eu não estou aí. corroborando com petistas pessoas mas... assim, mas é muito estranho você ter de 30 pessoas interrogadas, investigadas e concluídas que são corruptas, você tem 20 petistas e 10 tucanos. Os 20 petistas são condenados, os 10 tucanos são inocentados. Alguém estava tangendo. Então, quando o Moro sai, que ele abre mão, primeiro, se você perguntar para qualquer juiz que não tenha vínculo político nenhum, se ele abre mão da carreira jurídica dele como juiz, que é vitalícia, que ele tem todos os benefícios imagináveis possíveis na vida dele. Você tem ideia de quanto é um vale-refeição de um juiz? De um vale-alimentação de um juiz? Nem faço ideia. São coisas absurdas. Deve O cara, ser. ó, você quer abrir mão de tudo isso? Lembra aquele jogo que tinha que o cara ficava com o tampão no ouvido e o cara perguntava, você quer trocar essa bicicleta por uma torradeira? E o cara falava, sim. Ele fez isso, cara. Concordo. Ele abriu mão de uma carreira extremamente vantajosa e confortável para ele, que daqui 10 anos ele estava aposentado e ia curtir a vida dele, irmão. Ele abre mão, por quê? Que teve ali um cabeça branca eterno, que parece que vai viver até os 200 anos, e fala assim, que chegou para ele e falou assim, vou te indicar, Bolsonaro tá pendendo para você, você vai. Porque você estando lá, você vai fazer isso, isso e isso. Aí o Moro vai pro ministro da Justiça. O Moro já vai com uma cara meio de... Não é, Maurício? Quando o Moro foi pro Ministério da Justiça, ele já não tava com a cara boa. Tipo, porra, me tiraram do meu negócio, mas eu tenho que ir. Ele nunca foi com a cara boa. Os jogos que o Bolsonaro levava a ele... Porra, o Bolsonaro fazendo uma festa e ele do lado aqui, com aquela cara dele. Então ali você já via que tinha alguma coisa errada. Ele não estava ali porque ele queria. Ele não estava ali para fazer um bom trabalho pelo Brasil. Aí o que acontece? Começa as brigas internas não. Eu acho que não foi briga interna, foi, Maurício? Eu acho que foi mais o Bolsonaro descontente porque ele não estava fazendo o que o plano de governo pedia. Não só o plano de governo, mas aí teve um monte de discussão, de inquérito no Rio de Janeiro, envolvendo família, e de repente o ministro acusando o próprio presidente De interferência. que não sei o quê. Verdade. Assim, desandou o caldo. Que agora essa semana saiu o parecer dizendo que a PF disse que não houve interferência. Não houve, nunca teve. Ou seja, foi boatinho, foi conversinha. Narrativas, né? Como é que eles falam? Narrativa. Nunca teve interferência nenhuma, isso a gente já é sabido faz tempo. Agora, bom, resumindo tudo isso, o caldo desandou, né? O cara saiu de Curitiba lá, que estava sussuca, de boa, veio para São Paulo, foi para Brasília e agora tá meio perdido aí, né? Não sabe direito o que vai fazer da vida. Nesse intervalo ele foi para aquela empresa americana prestar consultoria. Cara, esquece isso. Para empresas que estavam envolvidas na Lava Jato. Fazer um programa só do Moro hoje. É fã do Moro. Ele é fã do Moro. Já Não, esquece isso, cara. Tô sentindo isso. Eu quero que o Moro se exploda. Eu tô sentindo que ele tá deixa fã do ele. Moro. Eu quero que o Moro se exploda, mas muita gente não tem essa noção da trajetória completa para entender. Sabe por quê? Porque vai chegar uma hora que a pessoa fala, ai, o Moro, coitado do Moro. Não é coitado não, gente. Não, entendam que tem princípio. Não existe coitado nesse jogo. Teve método o que o Moro fez. Só que deu errado, irmão. Sim. Só que deu errado. Que se tivesse dado certo,
a gente poderia entrar aí num tucanáceo. Só que deu errado. Por quê? Porque ele não ajudou, porque ele tem a simpatia de um abacate. Abacate? Quem é abacate? Você já pegou um abacate? Olha pra ele e vê... Você tá falando que o Moro é simpático que nem um abacate? Que nem um abacate. Abre aspas, o Diego que falou, hein? Hoje ele tá fã do Moro, hoje tá fã. Não, é isso. Não, ó, Aí ó. ele teve esse... Não, rapidinho. Ele teve esse paralelo nessa empresa, que as empresas da Lava Jato faziam consultoria com essa empresa. Ele foi lá trabalhar, ganhando acho que 100 e poucos mil dólares, não era? Um negócio absurdo. Era uma paulada. Absurdo. Por quê? Porque ele chegava e falava assim, não, eu sei como é que funciona, então eu vou aliviar aqui, beleza. Aí viu que a mídia deu grande alarde, tiraram ele de lá, tal, não sei o quê. Veio pra cá. Aí veio o Podemos. Pega o Moro. Maurício sabe muito mais do que eu como é que foi essa triangulação do Podemos com o Moro. Olha, o Podemos precisava... o Podemos tem um sonho de poder, e aí vamos falar que esse sonho ele transita em todas as esferas, né? Municipal, estadual, federal, e eles encontraram no Sérgio Moro uma opção, não necessariamente a opção certa, mas era uma opção, né, de conseguir um candidato com uma visibilidade nacional. Terceira via mais forte. Para sair como candidato a presidência do Brasil. O que ficou estranho, na minha concepção, é que os bastidores dizem que ele saiu alegando que União Brasil poderia dar muito mais estrutura de TV, não sei o quê, pelo tamanho do partido, né, que é o que vale na campanha eleitoral, né, o tempo de TV, de rádio, para poder falar, né, com as pessoas. E engraçado que quando ele entrou para o União Brasil, diferente do Podemos, que lá ele era o convidado, era o preterido para ser o candidato, né? Na União Brasil não, ninguém queria. Ele entrou no Podemos como... Ele foi chamado como pelo estandarte Podemos. do negócio. Eu lembro. Veja, assim, ele não pediu. Ele não falou, olha, eu quero entrar no Podemos. Não, ele foi chamado, foi convidado. Vem que a gente vai te fazer candidato à presidência. Ele veio. Né? Então, o acordo é esse. Vem que nós colocamos você como candidato do partido e vamos te dar o apoio no Brasil. E o Podemos se mobilizou forte em todos os municípios para divulgar o Moro. Todos. Foi forte a mobilização. E aí, esse passa-moleque que ele deu no Podemos, que é o passa-moleque, né? Foi muito ruim. Ele saiu meio que pela porta dos fundos, sem dar adeus, sem explicar, sem falar. Ele simplesmente saiu. Está no direito dele? Está no direito dele. Mas, assim, aí você já começa a perceber uma incoerência assim, no discurso. Que, cara, como o cara chega em uma semana, tá de mão dada com a presidente do partido, tamo junto, vamos ganhar, não sei o quê, papapá. Aí no dia seguinte, saí, tô em outro partido. Ponto, acabou. O que aconteceu? Então, assim, é um divórcio que não tem explicação. Simplesmente é aquela história, né? O marido abriu a porta, vou comprar cigarro, e foi embora. Nunca mais voltou. Entendeu? O cara tá sumido há 20 anos, sumiu. Saiu de casa e nunca mais voltou. Não deu satisfação, ninguém sabe por que saiu. Né? Lógico que a gente sabe. Ele saiu com intenções de usar a estrutura do União Brasil baseado no que ele tinha. Né? Vamos falar tinha, porque já não tem mais. Todo mundo também se pirulitou, né? Se pirulitou para o partido do presidente, né? Não sobrou ninguém lá e já estão falando, o último que sair é apagar a luz, né? Já estão falando assim lá dentro do partido, né? O último que sair é apagar a luz. Lógico que ninguém vai falar que mas as piadinhas internas são essas, né? Mas você lembra, Maurício, só fazendo rapidinho, a primeira pessoa que me falou que o Moro ia pro Podemos para ser candidato a presidente foi o Maurício. Não tinha saído em nada, porque a gente tem alguns contatos bons. O Maurício chegou e falou assim, o Moro tá indo pro Podemos. Eu lembro até hoje, dia 20, vai ser a filiação dele no Podemos, ele vai sair para presidente. Eu veio para ele e falei assim, não vai, não fica. Não, vai, tá certo, tal. Aí chegou no dia, aí tá vendo? O cara se filiou, vai sair candidato, tal.
Não, saiu. Eu falei, não ficou. Não fica, ele não aguenta. Não, vai, tá tudo certo, já fechou com a Renata Abreu, tal, o cara vai fazer. Não vai. A discussão, assim, não tinha esse conceito de saber se aguentar ou não uma campanha presidencial, uma coisa. Que ele ia puxar o tapete, que ele ia puxar o tapete do Podemos para ir para o União Brasil, aí é outra coisa. Né? O que a gente sempre discutiu é se ele ia ter punch, se ele ia ter pegada para rodar o Brasil para fazer uma campanha e se ele ia ter estômago para aguentar a pancada dos outros concorrentes em cima dele. A politicagem, você sabe que joga sujo, joga baixo para tirar o cara culhão, do... Para você entrar num ninho desse, você tem que ter culhão. Agora, e o cara mostrou que não tem. Hoje saiu a reportagem dizendo que quem mandou ele pro União Brasil foi a Rosângela. Pô, irmão, você é o Sérgio Moro, cara. Não deixa sair uma matéria dizendo que foi tua mulher que mandou você sair do Podemos para ir pro União Brasil, cara. Não tô desmerecendo ela, que é uma advogada tal, que eu não tenho o menor respeito pela carreira dela. Não tenho. Pelo que ela já fez. Não tenho. É só você pegar quem são os casos que ela cuidou. Tudo bem. Então, assim, aí você sai uma matéria hoje que tá bombando, tal. Rosângela Moro foi que articulou a saída de Sérgio do Podemos pro Desunião Brasil. Aí ele chega lá no União Brasil, os caras falam, opa, peraí, você tá entrando aqui é num vespeiro, irmão. Você não tá entrando aqui num partidozinho qualquer, não. Presidente... Aqui não. No máximo deputado federal. Presidente aqui não. No máximo. E ainda queriam que ele fosse deputado estadual por São Paulo. São Paulo. Coitado. Aonde chegou esse cara, gente? É que de feira, né? Mas vamos. Chega. Enterra. Ó, Morou, volta, já era, velho. Faz outro concurso. Você faz outro concurso, tenta de novo, vereador, síndico de prédio. Não. Faz outro concurso de Junta juiz, com o Dória. Ô, Paulinho, fala do Dória um pouco, só rapidinho pra gente falar. Só pra gente botar os dois amarradinhos e enterrar de vez. O Dória, o que ia, acabou não indo e agora tá indo de fundo. Entendeu? Eu vou desistir de ser presidente, daqui meia hora, não, eu vou continuar sendo candidato a presidente. O Dória é uma comédia, não dá nem pra falar Figura muito patética. Do Dória. É o pior governador que o estado de São Paulo já teve. Você viu a despedidinha dele hoje, filmada? É um desgoverno, né? É um desgoverno total. Você viu a despedida Sem contar dele? que o cara vendeu metade de São Paulo, né? Pra China. Primeira coisa que ele fez, uma das primeiras coisas que ele fez quando assumiu, ele vendeu parte da Sabesp pra China. Vendeu tudo pra China, cara. Você viu o vídeo dele de despedida? Que coisa ridícula. Ele descendo no elevador, tipo... hoje é minha última... Nem me ative a perder meu tempo nesse tipo de coisa, cara. Dória, Dória eu passo. Deixa ele lá. Vamos rapidinho. Dória. Um dia a gente vai saber da Sinovac, viu? Hasta la vista, baby. Sinovac, né? A gente vai saber da Sinovac. A gente sabe, só que se a gente falar, pode dar ruim. Um dia a gente vai saber da Sinovac. Vão cobrar esse preço aí, né? A gente sabe o valor. Bom, paciência. Tem coisa que era melhor nem saber. Mas nós sabe. Bom, tá abrindo uma brecha aí, grande agora dentro do estado de São Paulo. Eu acho que o estado de São Paulo tá ficando... o estado de São Paulo foi um grande celeiro, um grande produtor de políticos junto com Minas Gerais, mas a gente tá percebendo... Tô falando de políticos, tá? Não vamos falar daqueles caras que vêm lá os políticos, os Kim coronéis, Kataguiri, não sei o quê, não. Alexandre Frota, Tiririca. Não são esses não. Eu tô falando que se a gente parar assim, vai começar a falar de política que se iniciou lá nos finais dos anos 70 e muito político da antiga, assim, a gente percebia que existia um conceito de política progressista, uma política que se pensava o Brasil como um todo, né, que sempre cresceu aqui no Sudeste, e uma política de políticos concentradores de poder baseado na moeda de troca ali do Nordeste, que sempre se perpetuaram no poder na base de troca com a pobreza, né, usando moeda de troca, a pobreza sendo uma moeda de troca.
Então, para mim, esses caras não são políticos, né? Eles estão lá perpetuando o poder, né? Nessa parte aí, lá da Bahia e tudo mais, não vamos ficar nem falando nomes agora. E o Estado de São Paulo se destacou, no meu entender, com políticos que tiveram sua relevância dentro do cenário nacional e conseguiram projetar o Estado de São Paulo, não só pelo fato de ser o estado mais rico, mas projetaram o Estado de São Paulo dentro do Brasil e do mundo, como sendo um estado de crescimento, de sempre investimentos altos, a vanguarda das grandes obras, tecnologia, tudo aqui no estado de São Paulo. Terceira maior cidade do mundo. Então, né? beleza. Então, mas toa. tudo isso não cresceu sozinho. Teve lá os seus méritos, né? A gestão de diversos políticos, né? Que passaram pelo governo do estado. Só que agora a gente tem um hiato, aí tem um buraco. E quem é que vai tomar conta do estado de São Paulo? A gente não vê um nome forte hoje, né? No cenário político aqui do estado de São Paulo. Um cara fala, não, pô, aquele cara ali tem pulso para tomar conta do estado de São Paulo. Aquele cara Daqui tem de São pulso. Paulo, você está dizendo. Não só de São Paulo, mas, por exemplo, tá despontando pelo governo federal o Tarcísio. Ele é do Rio de Janeiro. Mas que não é isso que eu tô A gente dizendo. daqui de São Paulo não tem. Não tem. Concordo, a gente eu vou fazer um paralelo capenga, tá? Pelo amor de Deus, hein? É a mesma coisa falar de seleção brasileira. Cadê os craques dos anos 90, dos anos 80, dos anos 90? Não tem mais craque aqui no Brasil. Acabou. Entendeu? Então, a seleção brasileira, que era top, virou TikTok. já era. TikTok total, entendeu? Então não tem mais craque. Então o estado de São Paulo não tem mais um político, o craque, o cara bom. Entendeu? Aquele cara bom. Acabou. Né? Agora, mas vem o Tarcísio, apoiado pelo presidente. O Tarcísio ele é um cara que toca a obra. Infelizmente, o consórcio midiático, né, como o pessoal da Jovem Pan gosta de falar, o consórcio midiático, não publica nada das obras que o Tarcísio faz, o que ele entrega pelo Brasil, junto com o DENIT, junto com o Exército, eles não publicam, então a maioria do povo não fica sabendo, tá? E eu posso garantir que é um volume grande de obras. Até agora, 8 mil. Grandes obras. Né? 8 mil obras. E uma coisa que a gente percebeu com ele, ministro de Infraestrutura, é que ele não é aquele ministro como nos outros. Não, essa obra aqui não foi da minha gestão, não tem nada a ver com isso. E obra parada. O Brasil não tem obra parada. As obras que estavam paradas, elas foram finalizadas ou estão em processo de finalização. Tá? Pesquisem que vocês vão achar. São obras 8 mil. paradas Até agora estão são sendo 8 mil. finalizadas. Obras que estavam décadas paradas, anos e anos paradas. Só com aditivo, mais um aditivinho ali. Para quem não sabe o que é aditivo, é um dinheirinho que está passando do valor que foi contratado. Né? É uma graninha extra ali de aditivo. E ele trabalhou nos 3 governos. Sim. Ele trabalhou no governo do PT, ele trabalhou no governo Temer e ele está no governo Bolsonaro. Então quer dizer que o cara é bom. Sim. Para você pegar 3 que não se bicam e falar, não, eu quero esse cara, porque ele é bom. Gente, o dia que as pessoas pararem de rotular a pessoa, o cara é do PT, do PSDB, não. O cara é profissional, ele faz, não importa o que ele é, qual é a religião dele, qual é o time de futebol dele, qual é a orientação sexual dele, sabe? Não importa nada. Ele é um bom profissional, ele faz. Ponto, é isso que interessa. Ele entrega aquilo que ele está lá para se propondo a fazer. Eu falo para você, um cara bom do PT, um cara bom, honesto, correto, que poderia trabalhar no governo Bolsonaro. Ai. Fala? Não tem. Vai, Paulinha, contigo. Do PT? Porra. Fode, caralho. Tu dá uma não, dessa. Aí o Ginaglia. Eu sou um cara, eu simpatizo com o Gabeira. Entendeu? Ele teve o passado dele de guerrilheiro, ele teve o passado dele de ex-comunista.
Não, Mas não existe ele é um- ex-comunista. Não existe ex-comunista. Ele teve, mas não, eu acho que o Gabeira hoje ele tá bem Mas tá mudado. maduro. Não, ele tá Tá maduro. refletindo. Mas eu vou falar um negócio pra vocês. Quem na infância e adolescência não foi de esquerda, hoje em dia é um retardado. Porque é normal você como adolescente, você se rebelar contra os pais, você se rebelar contra o status quo, essas coisas todas. Então, quando você é adolescente, quando você é mais novo, com certeza você é uma pessoa de esquerda. Votei no Lula 2002. Entendeu? Então, Meu primeiro voto. Então, você votou no Lula. Então, quer dizer, você viu que era uma reação normal naquela Vinha época. da faculdade. Exatamente. Votei. Então eu falo, a gente fala assim, mas a molecada de hoje em dia não é molecada. Eu já tive idade mais nova, o Maurício também teve, você também teve. Eu e o Maurício aqui mais velho aqui na mesa. Todo mundo já teve seu momento cara pintada na época do Collor, né? Já teve. É aquela coisa, você ser de esquerda até os 20 é aceitável. Depois dos 20, você é um idiota. Sim. Não, gente, calma. Eu acho o ditado assim, é 30, mas é que eu quero baixar para 20, que eu quero que essa molecada pare nos 20. não. Diego, eu acho assim, a pessoa vai amadurecendo conforme vai acontecendo os problemas na vida dessas pessoas, não é, Maurício? Sim. Então, se você tem poucos problemas, se você é cercado pelos teus pais, isso não é culpa dos adolescentes e dos jovens de hoje. Entendeu? Então, muitas vezes, os pais cercam aquela pessoa ali de tanto carinho, tanto zelo, não sei o quê, e blinda essa pessoa, então ela não sabe a realidade dos problemas. Então, para ela vive naquela bolha, que nem você falou, de faculdade, de cursinho, não sei o quê, que 80%, 90% dos professores são de esquerda. Sim. Eles são doutrina de esquerda. Então, tipo assim, eu comecei a ter mais embates políticos e essas coisas todas quando eu caí para a faculdade. Então, porque você tem chance de você falar, de se expressar em algumas coisas que muitas vezes no teu colegial, essas coisas todas, você não tinha, porque você tem 80%, 90% da tua classe achando que aquilo é o certo. Porque o professor fala que aquilo deu certo, que não sei o quê. Então, é complicado você ir contra a maré, né? Mas você vai crescendo, você vai vendo que as coisas não são bem assim, né? Você vê que você... Na hora que você descobre que existe uma coisa, boleto vencido... Exatamente. Acaba o seu conceito... comunismo, acaba comunista, o seu conceito... que fala, todo preceito socialista de dividir as coisas. Todo comunista e socialista acaba quando vem o primeiro Darf. Sim, com certeza. Darf, irmão. Com certeza. Que ele fala, aquilo aqui eu tenho que pagar porque é meu. Sim. Agora saiu, não sei se vocês viram, a turma de professores que entraram agora no primeiro ano, primeira aula, social La Magna, tá lá a bancada, a faixa, assim, fora Bolsonaro, fora Paulo Guedes, fora não sei o que, Lula, não sei o que. Os professores estavam entrando para aprender a se tornar professores. Então daí você já tira, mas velho. Você, veja bem, você tem o pessoal de letras, de humanas, tem o Paulo Freire como o guru da sabedoria nacional. Lixo. Então se você falar alguma coisa contra Paulo Freire aqui, você é execrado, você você é excomungado, você vai queimar na cruz, essas coisas todas. Então, quer dizer, é complicado, porque esse pessoal foi doutrinado por essa teoria que eles têm até hoje. Então, eles fazem graduação, pós-graduação, fazem mestrado, tudo isso, com esse pessoal doutrinário. É difícil quebrar. Como é que é a Revolução do Oprimido? Como é que chama? Uma vez eu li, faz uns 7, 8 anos atrás, eu dividi apartamento com um cara que era... Aí tinha lá, Evolução do Oprimido, não sei, é um lixo dele lá. Você não consegue entender, tipo assim, você tenta entender, o cara fala tipo nada com nada. Lesco, né? Eu falei, mas por que ele quer dizer que isso daqui? Quer pra eu bater no professor? Porque eu não posso escutar a ordem dele, porque na verdade ele está me oprimindo, e eu tenho que ter o meu direito como cidadão, independente da minha idade, eu tenho que...
Eu falei, não dá para entender. Li Mas 75 páginas, eu falei, não dá, isso aqui não dá para entender. É por isso que é que nem o Maurício falou num programa anterior aí, que a nossa educação está sendo uma das últimas colocadas no ranking. Sim. Entendeu? É por isso, porque hoje em dia você não está indo na escola para aprender, você está indo na escola para ser doutrinado, que é um erro. Você vai para a escola para você aprender. Se os alunos estivessem sendo pelo menos doutrinados, já era alguma coisa, que eles estavam aprendendo a doutrina. Mas nem isso eles estão aprendendo. Nem isso eles estão aprendendo. Porque o corpo docente também não está preparado nem para doutrinar. Não. Eles não estão preparados nem para ensinar direito. Está bem avacalhado. A na minha educação época, está bem na avacalhada. sua época, bem né, estamos falando dessa década de 80. Né? A gente tinha professores que entravam na sala de aula que eram doutrinadores. Eles eram, você via que eles eram simpatizantes de esquerda, Sim. esse tipo de coisa toda. Então você fala com um professor desses que você queria fazer, por exemplo, a escola da Força Aérea, ou você querer falar de alguma coisa de... Então os caras queriam morrer, porque achavam que você era contra eles. É um negócio... Você está querendo entrar para a Força Aérea? Paulinho, veja. Aí eu vou dar uma discordada aí de você. Eu acho que eu não sei, acho que aí varia muito de escola para escola, de cidade para cidade, tem uma série de fatores aí externos à escola que influenciam. Se a gente parar para pensar que, vamos supor, a região aqui de Santos, você tem toda uma influência dos anos 60, 70 em cima do porto. Então você tem uma área de sindicato forte. Você tem o polo petroquímico de Cubatão também, que é forte com relação a sindicato, movimento sindical, não sei o quê, blá, blá. Lógico que o movimento sindical dos professores vai ter um peso muito maior. Claro que tem um peso muito maior em cima disso. Da doutrina, lógico que tem. Você pega cidades do interior, cidades pequenas, né, aonde, de repente... uma cidadezinha pequena, onde a igreja exerce uma influência grande, onde alguns políticos, chefes da cidade, coronéis exercem uma influência grande. Lógico que esses professores vão ter uma doutrina um pouco mais de direita, né, com uma série de coisas. Mas eu acho que não cabe entrar... Acho que assim, é uma discussão, a doutrina dentro da escola, é uma discussão muito antiga. Né, que sempre se coloca dizendo que a escola não pode doutrinar, a escola tem que ser o mediador do conhecimento. Né, a escola tem que mediar o conhecimento. Quando a escola quer impor algum tipo de situação, ela deixou de cumprir a sua função de mediar o conhecimento junto com o aluno, né, de troca de informação, troca de conteúdo, ela quer impor. Então já está errado. Já está errado. Então a gente passou por um período de imposição, mas uma série de coisas que aconteceram na educação que não foram saudáveis, e o resultado está aí hoje. Sim. O que foi plantado lá atrás, os frutos que nós estamos colhendo hoje, é uma quantidade de frutos extremamente estragado, sem qualidade, né? Porque foi mal plantado, foi mal regado, foi mal cultivado, e o resultado está aí, tá? Você entra que as pessoas não frequentam, mas se você entra em escola estadual, né, na periferia, eu falo porque eu frequento, eu conheço. Você frequenta escola estadual em periferia, você vê o deboche do aluno, a falta de respeito do aluno com os professores, com os diretores. Eu vou dar um exemplo. Né, na cidade do Litoral Norte, Caraguatatuba, uma diretora foi esfaqueada por um aluno de 14 anos porque chamou o pai para conversar porque o aluno não respeitava o professor, ficava bagunçando sala de aula. Ele não gostou, foi lá e esfaqueou o professor. E aí? Quem faz o quê? Não faz nada. Né? Aí você tem um professor dentro de sala de aula que não quer se indispor com o aluno, porque ele não quer sofrer represália do lado de fora, não quer ser ameaçado, então ele não se indispõe. Aí deixa o aluno bagunçado, E o coitado do adolescente, da criança, que está com vontade de aprender alguma coisa, não aprende nada. É prejudicado pela bagunça. É verdade. Então você começa... O que deveria ser exceção, vira regra. Virou regra na educação, que era exceção. Que é a bagunça.
E aquilo que hoje, quando você consegue ver uma escola estadual, uma escola com um pouquinho melhor de qualidade, é a exceção. É verdade. Bom, agora por que, aí vamos voltar um pouco no assunto mais polêmico, né? Por que a escola militar, né, militarizada, possui os melhores índices das provas de Enem, não sei o que acontece no Brasil? O PISA, sei lá, tudo que são essas nomenclaturas aí para testar aluno, para saber se eu não está ou não dentro dos parâmetros internacionais de qualidade, tá? Por que as maiores notas são das escolas militares? Porque tem disciplina. A disciplina não é um pecado, a disciplina não é uma tortura para o aluno. Hora de estudar, hora de brincar. São regras, tem que ser obedecido. Tá? Então as coisas andam, funcionam. Já não tem na escola estadual. Tá? Já não tem isso na escola estadual, a disciplina. A disciplina já fugiu da escola estadual faz tempo. Tá? Então é muito complexo, no meu ponto de vista, a gente ficar debatendo aqui educação é algo extremamente complexo, delicado e que merece todo o respeito, principalmente para aqueles professores que possuem a vontade ainda de mediar o conhecimento com o aluno. Mas, infelizmente, estão tomando porrada. Sim. Estão tomando porrada. Estão tomando né? direto. E aí, voltando lá para trás agora, no que a gente estava conversando aqui, que puxou todo esse monte de tópico aí, meio que caminhão ladeira abaixo sem freio, né? Que aí os assuntos vão surgindo. O que a gente estava falando do ex-ministro da Infraestrutura, que é pré-candidato dentro do estado de São Paulo, né? Então, assim, ele é um cara que tem pulso firme, né? A gente entende pelo perfil dele que esse perfil é um perfil que provavelmente vai desenvolver o estado de São Paulo de uma forma muito mais agressiva. Gente, vamos fazer só um parâmetro? Desculpa, um parênteses aqui no estado de São Paulo. O que era a CEAGESP antes e o que é hoje, depois que entrou aquele coronel PM lá aposentado? Mudou, o Bolsonaro colocou. Nossa. Mudou completamente tudo. Tudo. Gente, mas o cara é coronel, não sei o que. Não, vai lá. Vai lá e conversa com os funcionários da CEAGESP. Vai lá e conhece o que está acontecendo. Antes de criticar porque o cara é coronel. Quebrou todas as máfias que tinham lá Quebrou dentro. tudo, está tudo funcionando, está tudo mais barato. O negócio está limpo, está organizado. Não se tem desperdício de comida, não se joga comida fora. Está tudo organizado. Quem está criticando, vai lá conhecer o que era. Quem conheceu aquilo lá antes e vai lá hoje, não acredita que está no mesmo lugar. Tinha a máfia da tia do cafezinho, cara. Tudo. Tem um cliente amigo meu que teve boxe lá. Ele estava comentando comigo, a tia do cafezinho que passava por lá com a garrafa térmica, que vendia lá o cafezinho, sei lá, R$5. Tinha que dar um pau. Tinha que pagar para entrar lá. Pro segurança, pro propina. Senão não vendia. Pro cara deixar ela entrar lá para vender. Então assim, eu quero dar um voto de confiança. Eu quero dar um voto de confiança para esses profissionais que estão dando a cara para bater na política, que não são políticos, mas que estão enfrentando as coisas erradas. Entendeu? Que estão enfrentando as coisas erradas. Né? E aí o pré-candidato Tarcísio deu uma entrevista e falou nessa entrevista, porque perguntaram para ele, né, com relação à segurança pública, o que ele vai fazer no Estado. Ele foi enfático, ele foi curto e grosso. A segurança pública do Estado de São Paulo tem um pacto com o crime organizado. Ponto. Caramba! Pergunta para qualquer profissional da área de segurança se ele falou alguma mentira. Pergunta. Mas é um assunto delicado. Gente, quem lembra o ataque que teve no estado de São Paulo, que metralharam uns anos atrás, 2011, né? Que metralharam bases, metralharam policiais, mataram um monte de guerra. No carro. Hã? Atiraram no meu carro? Atiraram no teu carro, é verdade. Então, assim,
Por que teve esse conflito? Então a gente percebe que o Estado ficou momentaneamente sem controle. Toque de recolher. Ninguém saía na rua com medo. Era ônibus pegando fogo. Era o caos. Morte atrás de morte dentro de presídio, ninguém fazendo nada. Ruas fechadas. Antes de chegar na delegacia, tinha 2, 3 ruas fechadas com barricada para você não chegar perto da delegacia. Com que medo, é absurdo. A delegacia com medo de sofrer ataque. Então, Na época o governador era o... Era o Alckmin, não. Era o Alckmin. Lembra que ele foi negociar? Era o Alckmin. Ele foi negociar. Ele foi... Cara, olha o absurdo. Negociar uma trégua. O governador do estado, ele foi negociar Uma trégua. uma trégua com o crime. O Imagina diretor penitenciário foi falar com o pessoal dentro das cadeias, dentro do estado de São Paulo. Lá o japonês, lá, não lembro o nome dele. Sim. Entendeu? Cara, é um absurdo. Eu sei. Então quando você pega um cara desse, que a gente tem acompanhado no dia a dia dele fazendo obra, vendo um monte de coisa positiva, proativa, né? Chega numa entrevista e fala, não, o problema é esse. Ele sabe qual é o problema. Mas aí né? que tá. Ele sabe qual é o problema. Agora, assim, a pergunta é... Será que ele vai ter condições? Vai ter pulso para resolver? Exatamente. É isso que eu me pergunto. Vai ter pulso para resolver? É isso que eu me pergunto. Mas, porque... assim, se vai ou não, a gente só vai saber se ele estiver lá dentro. É uma Entendeu? coisa... Não é só se ele estiver lá dentro. Eu acho... a gente estava falando sobre isso, né? Eu acho que a gente tem falou isso. um comunhão de coisas para isso acontecer. Sim. Entendeu? O que acontece hoje? Hoje ele sozinho como governador do estado de São Paulo, ele não teria condições técnicas. Exatamente. Técnica, para não dizer outro termo, eu estou falando um termo bonito aqui no nosso programa, condições técnicas para resolver esse problema. Sim, entendeu? Porque você vê o crime organizado hoje, o crime é organizado. O crime organizado hoje tem tentáculos políticos. O crime organizado é mais organizado que a política desorganizada. Não, né? Porque o crime organizado hoje tem tentáculos políticos, tem tentáculos financeiros, tem tentáculos em toda a sociedade. Então, para você falar, olha, eu vou negociar com o crime organizado, beleza, mas não esqueça que o crime organizado é o que eu sempre falo, não é aquele moleque que está com a AK, que está com a AR-15 lá no morro, combatendo a polícia. O crime organizado é o bacana, é o dono de helicóptero, é o cara que fornece as drogas. Esse é o crime organizado. Sim. O cara bater no moleque lá de 19, 20, 22 anos que tá com a AK, chinelinha havaiana, aquilo é a ponta do nosso iceberg. Nós estamos enxugando o gelo. Nós estamos só enxugando o gelo. Eu quero ver o pessoal pegar quem mora nas coberturas, na Vila Leopoldina, que anda de Porsche, que anda de Ferrari e que lava o dinheiro nesses tentáculos financeiros que a gente sabe quais são. Então, esse eu quero ver. Por isso que eu falo, não sei se ele, como governador, vai ter esse push, essa pegada para falar. Precisa ter outros meios. O ministro da Justiça. O ministro da Justiça. O presidente. Um executivo, um presidente apoiando. Entendeu? Amanhã uma convocação de uma força nacional. Entendeu? Porque a gente sabe que tem vários problemas aí. Porque, Paulinho, você concorda comigo que vamos pegar os caras da Força Nacional? Eu não sei se hoje eles são os mais zica do Brasil. Eu não sei se de todas as corporações são os caras que, como se fosse um SEAL americano, que eles... A Força Nacional, ela não... eles são zica. Não, a Força Nacional ela não foi feita para isso. A Força Nacional ela foi uma força de intervenção civil. Então ela serve para ajudar as forças públicas em algum problema que tenha a nível de segurança pública. Eles não têm instrução militar. Tanto é que quem no Brasil, quem são os caras assim de combate mais zica, mais foda que tem? Eu vou mais longe, Diego. Eu acho que o problema não é o problema. Além de eu gostar de arma, de ser um cara fanático por arma, essas coisas, eu acho que o problema não é militar. O problema não é questão de poderio militar. O problema é de inteligência.
Sim. A gente tem que ir atrás de quem é os Cara, bambambam. quando você sufoca o crime organizado na conta bancária... Exatamente, bicho, é isso aí que eu ninguém falo. morre, você não É mata isso que ninguém. eu falo, Mas bloqueio não de tem tiro, bens. não tem tiro. Exatamente, verificar as empresas que são fantasmas, quem está lavando dinheiro, Então, mas aí pra onde está vindo. Você não vai dar um tiro nessa operação. Então, a gente não precisa ter uma puta força especial para... Não, é aquilo que a gente estava falando no começo do programa. Quem está apreendendo as drogas aqui no Porto de Santos? Sim. A Receita Federal. Mas a Polícia Federal, uns meses atrás, não desmascarou aquele traficante ligado à máfia italiana que morava em Praia Grande? Sim, que morava numa cobertura, tinha um Cobertura em bunker Praia lá. Grande, entendeu? Canto do Forte. Cheio de dinheiro lá dentro, Exatamente. arma, não sei o quê. Foi lá, usou inteligência. Pegou o cara, Não deu recolheu tiro. todos os bens. Não deu tiro. Sim, sim. Entendeu? Mas Travou assim, um monte de mas- conta. O que acontece é o sufocamento financeiro desse povo. Sim. Esse que eu falo. Tem que ver se ele vai ter essa capacidade, de novo eu venho falando, para fazer esse tipo de coisa. Tem que ter o apoio do governo federal. Tem que ter apoio do governo federal, apoio do judiciário Sim. forte. Entendeu? Porque O você vai Frota, que é deputado federal, já não gostou. você Processou vai ter ele. bloqueio de bens, vai ter um monte de O coisa. problema é quando tem alguém grande do judiciário que comanda o negócio Então, inteiro, mas que a aí- gente não pode falar. Mas assim, vamos deixar. Eu não tô a gente falando não pode- nada, mas a gente não- sabe. eu- Por exemplo, Entra no Google, rebelião do Carandiru, fotos da rebelião do Carandiru. vocês Fotos. vão ver um nome lá que Tem vocês uma vão falar, tem uma faixa em cima do presídio, volta XXXX. Não, Volta. não é volta, é Volta. XXXX no STF, a faixa tá dizendo. Mas tem uma outra que eu vi que era volta. Volta Tem pro- lá, você sabe qual é, né? Eu sei qual é. Tem várias- XXXão eu sei. no STF. Mas olha, O que eu tô falando do combate é porque quando teve a Revolução de Chicago, que Chicago era extremamente violento, os Estados Unidos fez um estudo que diz que um SEAL não é guerra urbana, é guerrilha urbana, um SEAL americano equivalia a 17 meliantes opositores. Então é isso que eu falo. Por quê? Porque um SEAL americano, ele consegue combater 17 caras, porque os caras Diego, não têm Mas, treinamento. Diego, deixa eu falar. Mas vai chegar- Mas eu volto a falar de novo. Se você tiver inteligência, você mina aqui, o você mina aqui. lance, Diego, eu vou Mas falar uma pra hora você vai precisar invadir, Não, você vai precisar vai, chegar no vai. moleque Vai. É Mas isso, você mas vai eu acho que precisar chegar. eu acho que as nossas polícias estão preparadas tanto tecnologicamente como de técnica. O que falta, o que o crime organizado faz é o seguinte: ele manda os moleques de 14, 15 anos que querem ser soldadinho do tráfico tocar fogo nos ônibus. Sim. Esse é o problema. O crime organizado ele vai na base do terrorismo. Sim. E você tem sim, que enquadrar esse povo como terrorista. Sim. Tem que mudar as leis, porque se o cara for pego com um galão de gasolina tocando fogo no ônibus, é terrorismo. O cara vai pra cadeia, vai ficar lá. Não, 20 anos. ele vai pra cadeia como vandalismo. Por vandalismo, atentar com bem público, essas coisas. Tem que mudar a lei. Você tem que colocar o cara como vandalismo. O cara vai tacar pedra, vai tocar fogo numa agência bancária, é vandalismo. Não pode ser vandalismo, isso aí é terrorismo. Tem que mudar a lei. Se começar a prender esses caras e começar a deixar na cadeia, a molecada fica com medo, cara. A molecada fica com medo. Então, mas Mas, a inteligência eu acho essencial, que você vai pegar a cabeça. Sim. Mas aqui na parte de baixo, você vai ter que combater. Na parte de baixo eles A vão... inteligência ela tira o fluxo de cima para baixo. Você tirou o fluxo. Só que esse daqui ainda está dominado. Você vai precisar Sim, mas apaziguar isso daqui. Aí você precisa mandar aí tropa. Mas eu acho que... Mas na hora que começar a secar a matéria-prima... Igual Mas já- aconteceu lá em 2000 e que os traficantes subindo os morros, fugindo e tal, não Mas sei o quê. eu acho que hoje a polícia... Foram, tanto- acho que 37 vagabundos mortos e nenhum policial. Não, mas eu Então acho ali você vê que você tem É uma de força que dá para lógico, combater. lógico. Mas hoje... Cara, eu vou falar um negócio pra vocês. Eu acho... a gente mora em São Paulo, a gente mora até num estado privilegiado.
Eu acho que aqui em São Paulo não tem lugar onde que a polícia não entre. Eu acho, Tudo essa é a minha louco. percepção. Não, o policial de São Paulo é louco. Eu acho, na minha percepção, não existe lugar que a polícia do estado de São Paulo, tanto a PM como a polícia civil, não entre. A polícia civil tem o GER, Grupo Especial de Repressão, tem o CAT, tem a polícia militar, tem vários grupos especiais. Eles são altamente treinados, esse povo treina 24 horas por dia, eles estão em prontidão 24 horas por dia. Então, cara, o GAT da Polícia Militar, né, de bomba, essas coisas, você vê que, poxa, dá uma bomba lá em Araraquara, chama o GAT. Às vezes não é nada, mas chama os caras são altamente treinados. Eu acho que a gente tem policiais e tem efetivo para esse tipo de combate. Os caras são bons. Aqui no os caras Brasil, são bons. os caras são bons. O próprio policial... Eles são doidos, que o eles pessoal, são doidos. Eu acho assim, o pessoal fala muito lá do Rio, não sei, mas, se você for comparar, essas comparações internacionais, eu fico até meio puto com isso, porque não dá para comparar em termos de equipamento, em termos de salário, em termos de tudo. Mas o nosso policial, que nem o policial do Rio de Janeiro, ele é muito mais policial do que o policial norte-americano. Isso que a gente não tem Policial exclusão europeu, de licitude. Não tem, né? O Se policial... a gente tivesse exclusão de licitude, aí ferrou. era outra história. O policial do Rio, cara, se você vê, tem pesquisas que eu já vi, eles têm uma prontidão, um senso assim de reação mais rápido do que os soldados americanos no Afeganistão. Eles têm uma percepção de reação muito mais rápida do que os caras em patrulha no Afeganistão, com bomba, com mina na rua, não sei o que. Os soldados do Rio de Janeiro, os PM do Rio de Janeiro. Eles estão em constante batalha, né? Exatamente. Eles cresceram com isso. Não, em constante batalha, Eles até em cresceram casa. com isso. Até em casa, porque você vê um vídeo aí que o cara tava casando, tinha um oficial da PM casando, e os bandidos invadindo lá o condomínio que ele tava. Então, que você vê, o nível de prontidão desses caras não tem no mundo. Não tem. Eu vou falar um negócio. Eu acompanhei uma reportagem um tempo atrás, e até umas semanas aí, até ela voltou à tona aí no Facebook, tudo, o pessoal relatando, né? Um grupo de oficiais da Alemanha, da polícia da Alemanha, estiveram no Rio de Janeiro um tempo atrás. E quando eles desembarcaram, a Secretaria de Segurança Pública quis levar os caras na delegacia de Ipanema, não sei o quê, Orla da Praia, fazer aquela parte... Aquela social, né? Social. Social, parte social. Aí os policiais falaram, não, a gente quer conhecer a rotina do policial, onde que ele está combatendo o crime, de verdade. Vamos subir os morros. Tem certeza? Queremos? Bom, foram pro morro. Lá no morro eles começaram a ver aquelas viaturas tudo capenga, subindo o morro, descendo o morro, armamento extremamente assim antigo, né? O pessoal lá, mas combatendo pau a pau ali a bandidagem, né? Com fuzil, tudo, armas, né? O R-15, fuzil, AK-47, tudo que o bandido tem, e a polícia militar ali naquela situação precária, mas combatendo. Bom, terminou o estágio, o período lá que eles estavam conhecendo, a comitiva alemã se retirando, né, da visita, o repórter brasileiro como sempre, né? Então, entrevista no aeroporto, então, o que você achou da nossa polícia, não sei o quê, começou a falar, porque a polícia europeia é muito melhor. O alemão parou a entrevista e falou, não, peraí. O alemão parou e falou assim, vai tomar. Não, o alemão parou, não, peraí, deixa eu falar uma coisa bem séria para vocês. Eu sou comandante de uma tropa de elite da polícia alemã. Se amanhã eu precisar vir com a minha equipe para subir um morro, na metade do morro não vai ter mais ninguém vivo. Da minha tropa de elite da Alemanha. Se eu subir o morro com a minha equipe, antes da metade do morro não tem mais ninguém vivo. Ele falou com essas palavras. Com essas palavras. Procura lá na internet. As pessoas não acreditam, ficam fazendo gracinha. Procura. Vai estar lá. Depoimento do comandante alemão, da polícia alemã. Então o cara saiu daqui e falou, bicho,
É aquela, É história, loucura, aquela história de faca na caveira. É loucura. É aquilo lá mesmo. É loucura. Cara, É matar ou morrer. Esse domingo, não sei se vocês viram, chegaram a ver alguma coisa. A Record mostrou o Cabrini lá, ele subiu o morro com uma advogada. Foi advogada, né? Foi. Do crime. Não sei se vocês repararam, mas os caras, os marginais, eles estavam com uma ponto .50, cara. Ponto 50. Uma ponto .50. Eu vi. Eu só vou falar um negócio pra vocês. Isso aí, se vocês colocarem na internet, no YouTube, se vocês colocarem umas 16 placas de metal de uns 5 centímetros de espessura cada placa, Ela passa. uma ponto .50 vai perfurar no mínimo 10. Quanto custa uma ponto .50? Hoje, no mercado negro, você paga R$250 mil. Uma ponto .50. E o Tipo moleque? assim, os bandidos compram uma ponto .50 Dão na mão hoje. do moleque. Hoje os bandidos compram dos traficantes de arma uma ponto .50 por R$250 mil. Bom, só recapitulando, quem lembra da ponto 50, aquele assalto que teve aqui em Santos, Sim. na Rodrigues Alves. Rodrigues Alves. Né, na empresa de valores ali, que eles entraram. O carro preparado, que fez o assalto, uma caminhonete, com suporte em cima do teto com a ponto .50. Na Anchieta, próximo dali da balança, lá em Cubatão, uma viatura de patrulha da Polícia Rodoviária Militar do Estado de São Paulo, com 2 policiais que nem sabiam o que estava acontecendo do assalto aqui em Santos. Eles estavam em fuga. Eles viram só o giroflex ligado da polícia lá, a luzinha vermelha piscando. Eles começaram a atirar com a ponto .50, a quilômetros de distância. Na Anchieta, quilômetros. Sim, não sim. estava pertinho ali. Eles começaram a atirar na luz do carro. Destroçou Com a ponto .50. Voyage. Um Tiro. projétil matou Matou os policiais. 2 que estavam de colete. Um tiro a quilômetro de distância. Que eu não sei quantos quilômetros, era mais de 1 quilômetro de distância. Mais 2, 3 quilômetros, não sei qual era a distância. Um tiro passou pelo carro e matou os 2 policiais que estavam sentados. Matou os 2. Nesse mesmo assalto, né, eu tinha a firma próximo dali. Eu morava na esquina. Você morava na esquina? Moro na moro esquina. Eu tinha uma firma próxima ali na Campos Sales. Depoimentos de policiais militares que atenderam o caso. Esse cara com a ponto .50, ele sozinho, ele impediu que a guarnição da PM chegasse próximo. Oi. Não, total. Eu vi do meu prédio, do Entendeu? lado da Ele sacada. com essa ponto .50, ele impediu... Não era nem ponto .50, tinha ponto .50, mas na Campos Melo, tinha um pessoal quando a polícia militar, metralhadora, quando a polícia militar chegou na Campos Melo, com fuzil, eles estavam de fuzil. Estavam de fuzil. Quando a polícia militar chegou na Campos Melo, entrou na Campos Com Melo rajada. com a Campos Melo com Afonso Pena, que é a loja de prateleiras ali, Sim, sim. que eles Sim. entraram para dar a volta pela a rua que tem o posto de gasolina ali do Ipiranga ali atrás, para acessar a Silva Jardim na contramão ali. Meu, do jeito que eles embicaram com a viatura, os bandidos estavam 3 quarteirões para trás, começaram a dar tiro de fuzil. Cara, a viatura não conseguiu ir para frente. Começou a ser alvejada com tiro de fuzil. Teve que recuar. Então, na Campos Melo, na Rodrigues Alves e na Silva Jardim, e nas adjacências, ninguém entrou. Eles fizeram uma barricada com fuzil. E hoje você vê os caras do Rio, os bandidos do Rio, os caras vão te assaltar celular com fuzil. Aí vem o Dória, vem o governador de estado. Não, vamos blindar as viaturas da polícia. Vai blindar? Vai tomar tiro de ponto .50? A blindagem vai segurar? É ruim que segure, hein? Não tem essa não. Entendeu? Araraquara também, lembra que teve pouco tempo atrás? Aquele monte de viatura, a ponto .50, pra quem não sabe, é aquela que o cara fica assim, ó. Pra quem é um pouquinho mais, aquela que o Rambo carregava no braço, assim, pra destruir helicóptero, Que né? a bala é desse tamanho aqui, assim. Bala você chupa. É projétil. Aquela do Rambo, aquela lá é uma M60. É menorzinho. Não, né? ela é menorzinha, mas ela tem um poder de fogo maior. Maior, né? Que ela é uma... Na realidade, ela é uma metralhadora de infantaria que serve para ser atirada só em tripé, né?
mas o cara é o Rambo. É o Rambo. Mas o cara é o Rambo. Um braço só, né? O cara é o Rambo, Ele já é o tripé. Ele já é o tripé. Ela é uma M60. Ele Calça já é. munição .50, mas ela é uma mesma metralhadora munição, para né? infantaria, mesma munição, só que é Mas- para ser usada num tripé. Mas só ele pra, é o gente, Rambo, né? só pra gente finalizar, isso que a gente levantou agora, do Tarcísio ter coragem de ter falado coragem, isso. teve Ele coragem. teve coragem de falar isso. Coragem. Então, assim, ele... Eu acredito, eu não vejo hoje outro candidato... Poderia ter um candidato bom que eu falasse, tá, mas pro governo de São Paulo eu acho que ele vai despontar como o franco favorito, eu acho que não vai O ter. vice do Dória, Rodrigo Garcia. o Rodrigo Garcia, poderia ser um futuro Alckmin, que foi Jamais, vice? jamais. Cara, eu acho que é muito Rodrigo difícil. Garcia é fraco. Porque, Eu acho- porque eu quem também acho ele tava muito com a- fraco. quem tava com a fraco. faca e o queijo na mão Eu achei foi ele muito o nosso ex-prefeito de São Vicente, que virou Márcio Sim, França. Márcio França, que virou Márcio França vice-governador. seria... O Márcio França, cara, apesar dele ser de um partido de esquerda e tal, mas eu tenho um certo respeito pelo cara. Eu não tenho por que falar que ele é isso, porque quando ele assumiu naquele ato entre o Dória abandonar a prefeitura e ele assumir, ele fez muito mais coisa que o Dória. Ah, sim. Fez. Então, assim, ele fez para fazer o nome, para poder... Não sei se ele tinha algum... Mas, assim, ele trabalhou muito bem. Eu não tenho que falar do Márcio França. Que tenho- nem eu quando tenho- ele como prefeito de São Vicente, né? Eu Ele tenho- saiu com 98% Isso, de aprovação. eu tenho um respeito por ele como político. Então- Então, assim, seria um nome, mas não vai ser. Aí você vai ter quem em São Paulo? É o Tarcísio, A reeleição do atual governador, o Rodrigo Garcia, Rodrigo Garcia. Sim. que é fraco, fraquíssimo, não aparece em nada, não tá fazendo nada. Então, assim, Tarcísio eleito, beleza, legal. Ele vai fazer muita coisa, mas assim, se ele não tiver aquele apoio federal, se o Bolsonaro não for reeleito, pô, se entra o Lula e o Tarcísio ganha São Paulo, o Tarcísio vai olhar e falar Isso vai assim, ficar de promessa de campanha. o Tarcísio vai olhar e falar assim, eu vou mexer com o crime? Vai ficar de promessa Você de tá campanha. louco? Vai ficar de Ó, promessa. quem entrou aí, velho? Você tá louco? Eu vou mexer com o crime? É isso não que eu vou. falei. Vai ficar de promessa. Então, vai queimar o cara, nunca mais ele vai entrar pra nada, porque ele não vai conseguir fazer nada em São Paulo. É por Tá. isso que as Não eleições... vamos pensar nesse lado negativo. Não, é por isso que as eleições, é o que eu falo, as eleições a gente tem que se basear só nessa polarização de Lula-Bolsonaro. A gente tem que pensar em tudo. Sim. Governo, Senado, deputados, tem eleição. Essa eleição tem que ser muito bem pensada. Senhores, nosso departamento técnico já recebeu o Já comando já bateu da no linha de vidro. Greenwich, o fuso horário internacional. Já bateu no passamos do vidro. horário, bateu no vidro, mandou dedinho e tudo mais. Calem a boca. Ô, o dia que a gente tiver 1 milhão de seguidores, vamos fazer assim, o Edson, vai, Já, vamos já fazer tá aqui, querendo né? cortar não, a luz e o caramba. Bom, então, como temos que finalizar, só lembrando que ainda a gente tinha duas fofocas aqui para falar com vocês, né? Nossos um minuto ouvintes. cada. Um minuto Não, cada. não, é rapidamente, né? Anitta é ministra da Educação. Segundo o Lula, Segundo o Lula, a Anitta, a próxima ministra, ou é uma provocação que ele fez? ele falou, tá falado. Ele falou em público, né? É. Cara, pra quem vai catar 1 milhão de armas dos CAC, eu não duvido de nada. Tá valendo. Gente, rapidinho, só dessas falas do Lula, uma que eu vou falar aqui que vocês têm que ficar muito atentos ao que ele falou, que não é brincadeira. Ele disse que vai demitir, vai exonerar 8 mil militares Sim. e no lugar dos 8 mil militares, ele vai colocar 8 mil militantes. Pelo amor de Deus, pensem É nisso. uma questão de semântica, militares e militantes. Ele falou que ia colocar o pessoal do Sem Terra no Ministério da Agricultura também. Ele teve uma fala que falou isso. Acho que ele tá desesperado, né? Não, ele falou outro, ministro, o que hoje é a Damares, é a do Bolsonaro, vai ser o Boulos.
Chega, tchau. Chega. Gente. Mais outra fofoca, Para, Maurício. Diego, outra fofoca. Mais outra Não, eu tô fofoca, falando ó. o que ele falou. É muita merda que E ele outra fala, coisa. pelo amor de Deus. O Diego hoje tá demais. Ele tá do Não, humor, Diego. ele tá Ele falou, velho. Ele falou. eu sei que ele E ele falou. deu aquele tchauzinho com o relógio Piaget de 80 mil reais. Ele... Acordem. Todo mundo usando relógio caro ultimamente, cara. Quanto vale o teu? 130. Que é 130? 130. 130 mil. 130. Esse daí você trouxe da Suíça, que você me falou. Que coisa da Suíça aqui, ele faz meu... Quantos, ó, já andei 4.271 Aquela passos Aquela hoje. rua suíça, vizinha da 25. Qual que é a outra fofoca aí? Não, não é outra fofoca. A outra não é uma fofoca. A outra é uma tristeza, né? Mas se a gente abrir esse tema, a gente vai ficar até as 10 da noite falando. Um minuto. Não tem um minuto. Fazer igual o Vitor Brown. Maurício, 30 segundos. 30 segundos. O genocídio que foi pego no delito flagrante lá, Preciso de um minuto para falar isso. Nossa, fugiu o nome agora, me ajuda. Na região de Kiev. De Kiev, Na né? região de Kiev. Na região de Kiev. 500 corpos Isso. com características de execução. Com as mãos amarradas mão para amarrada, trás não e sei o tiro quê, na nuca. E tiro na nuca. Então, característica clara de execução. Né? Agora, a pergunta é, quem executou? Os militares russos ou a tropa Azov que você trouxe aí para a gente conversar no programa passado? Há dúvidas. Não existem acusações formais ainda sobre isso. Acharam os corpos. Eu acredito que são 500, é um número significativo, entre 400 e 500 corpos. Há necessidade, né, agora, mais do que nunca, da ONU se pronunciar, dos países envolvidos, não diretamente na briga, mas na guerra, mas também... Quando entra em execução assim, a coisa muda, Cara, né? aí já está virando bagunça, entendeu? Não que a guerra já não seja uma bagunça para o país, mas está baixando o nível, né? A gente começa a perceber que vai baixar o nível e essas execuções são similares àquela que a gente vê nos conflitos étnicos na maioria dos países do continente africano, com conflitos étnicos para matar grupos étnicos de pessoas. Que são guerras, tá? Que, como é na África, muda o nome, né? Aí, como é na África, muda, né? Muda o nome, porque a guerra é igual, é a mesma merda. Todo mundo morre. Agora, o genocídio que tanto falam aqui no Brasil, pelo amor de Deus, vamos parar de usar esse termo, que deveria até ser pecado falar um termo desse aqui no Brasil. É crime, você pode Entendeu? denunciar como crime, pelo amor de Deus, acusado de genocídio. O problema vocês não sabem o que é um genocídio. O problema é quem vai julgar, né? Nesse momento, eu fecharei meu livro. Adianta. Bom. Não tenho mais nada a falar. Não tenho mais nada para falar. Meu livro Paulinho, está fechado. posso falar? Pode. Fala. Hoje, foi hoje ou foi ontem? Hoje, foi hoje. O Dragunov lá, não esqueci o nome dele, o do premier russo lá, disse que não existe, em hipótese alguma, instrução ou nada do exército russo para que haja execução. O que pode haver de baixas civis em relação aos ucranianos são de combate, mas que eles têm dentro deles uma política de guerra que não vai haver execução. Quando eu vi isso, eu tinha visto a matéria, o vídeo estão amarrados para trás com tiros na nuca. O cara falou, não parte da Rússia execução. Isso é, se ele está mentindo porque é guerra, eu não sei. Eu sei que tem lá 400, 500 corpos com as mãos amarradas, tiro na nuca, execução. Eu já sou da seguinte opinião, né? Na guerra é aquilo que eu já vinha falando. Você sai os piores malucos, as piores maldades que existem no mundo são feitas na guerra. Eu acredito que foram soldados russos que fizeram isso. Eles saíram em retirada rápida do entorno de Kiev, porque na realidade, o que está acontecendo? Aquela ajuda norte-americana de 800 milhões de dólares, uma parte eles mandaram em míssil antitanque, o Javelin, que estão detonando os tanques russos. Estão detonando os tanques russos, literalmente. Então eles saíram meio na bronca. E aquele negócio, álcool, droga, e eles estão usando muito na guerra, né, cara? Tem muito vídeo deles usando exatamente. isso.
e com certeza viram a população ucraniana como inimigo, a população civil ucraniana como inimiga, e fizeram essas barbaridades. E o que a Rússia fala não é que a Ucrânia seja santa, muito pelo contrário. Eu sempre falei que a guerra tem dois lados, mas que nem, só dando um adendo, que nem aquele ataque de 2 helicópteros russos, 2 helicópteros ucranianos, naquele gasoduto do lado da Rússia. Cara, eu vou falar um negócio. Ou os pilotos têm que fazer um seriado para eles de Top Gun. Foi audaz, né? Ou aquilo ali foi armado pela própria Rússia para dificultar as negociações de paz. Eu acho, no meu entendimento, um pouquinho militar, eu acho que foi armado. Foi armado. Porque o sistema antiaéreo e o sistema de radar que existe pra fazer ali aquilo. Naquela região de fronteira, onde eles chegaram é ali. muito absurdo. Ali As filmagens que mostram os helicópteros voando em baixíssima altitude, atacando e saindo fora, à noite, todos apagados, com o sistema eletrônico todo apagado, no visual, se for verdade, os caras, se forem verdade, tem que fazer falar, um maluco, seriado pros caras, montar uma estátua foda. E com certeza vai elevar o moral das tropas ucranianas com esses pilotos desses helicópteros. Porque, o que eles fizeram ali foi negócio inimaginável. E eles embarcam certinho, né? Não, inimaginável. E volta ali, você tem um sistema de antiaéreo S-300 russo, que, hoje no mundo, é o sistema antiaéreo mais top que existe no mundo. Não confunda com os vídeos do videogame, viu? E outra, como é que os helicópteros conseguiram burlar esse sistema antiaéreo? Então, quer dizer, da onde eles decolaram? Aonde eles pousaram? Então, essas perguntas é que eu acho que, no meu entender, é muito complicado. Então, eu acho que a Rússia, com certeza, tem muito teatro na guerra, não tem, Paulinho? O que mais tem? É desinformação, informação e desinformação. Tem soldado matando general. Tem tem russo matando oficial, entendeu? Tem muito teatro. Tem gente que não está querendo se alistar na Rússia, porque muito soldado que o Putin prometeu de não ir na linha de frente, soldado novo que não tinha experiência nenhuma, eles mandaram para Kiev e os caras morreram, e a população ficou sabendo. O sistema de alistamento militar russo não é que nem o brasileiro. Quando você faz 18 anos, você obrigatoriamente tem que servir, tem que se alistar. O sistema russo não, você tem até 26 anos de idade para você se alistar. Então você faz a faculdade, você pode estar trabalhando, aí tu vai lá e se alista. O alistador, o oficial russo, é que vai dizer se você vai ou não ficar no exército, ou a força que você for designado. Então é o oficial russo que vai falar. E hoje em dia, 99,9% está ficando. Então o cara, ele tem até 26 anos de idade para se alistar. Né? Eles têm esse... hoje em dia menos, né? Tanto é que está vendo na própria Rússia um pouco de gente não querendo se alistar. Eles estão trazendo exércitos aí pagos para lutar na Ucrânia, né? Era um minuto. O Paulinho é o senhor da guerra. Não, o Paulinho não sou nada. Quando o Paulinho fala, mas Paulinho, eu concordo com ele. Eu acho que tem muito teatro. Tem muito teatro nessa guerra. Tem um matando amigo, fogo amigo. Eu acho que isso é... Ali tem muitas coisas que a gente não consegue enxergar. Maurício, fala você das execuções do genocídio. O que você acha? De novo? Não, fala do teatro. Você acha que tem teatro? Claro que tem, pô. É o cenário de guerra. É o cenário de guerra. O processo de contra-informação, né, dentro de uma guerra é o que mexe os bastidores, é a contra-informação. Você dissimular, você enganar, se fazer de vítima. Os dois lados estão se fazendo de vítima. Sim. Né, os dois lados estão se fazendo de vítima. Tá? Então, assim, não existe bonzinho de um lado de guerra. A Ucrânia do parece que eles não estavam preparados para começar a guerra agora. E quando começou, falou, agora, vai. Na realidade, se a gente for ver bem, a guerra tá rolando desde 2014. Né? Se você puxar lá Se a gente for ver esse negócio, começou a guerra, não sei o quê. Não, a guerra já começou desde 2014. Antiga. Bom, mas enfim, falamos de tudo, faltou um pouco, mas foi legal pra caramba mais uma vez. Outros programas virão e se o tema guerra tiver a gente vai falar da guerra, a gente vai falar de tudo. Espero que eu volte aqui já dizendo que acabou a guerra. Esperamos, né? Isso aí a gente espera sempre, né?
Mas foi muito bom, galera. Muito obrigado. Mais uma vez, pedir para vocês se inscreverem no canal, compartilhe o vídeo, comenta, deixa um comentário lá, fala, pô, gostei, pô, não gostei, pô, achei uma merda. Dá um joinha. Dá um joinha, faz qualquer coisa, vamos fazer. Aqui a gente faz para os amigos, é para nosso ciclo, a gente não está aqui querendo nada disso, a gente está querendo que nossos amigos venham para a gente. Maurício, obrigado mais uma vez, trazendo informação. É o cara do livrinho que tem todas as informações ali pra gente não se perder. Paulinho, muito obrigado. Vou deixar com vocês a última palavra. Eu me despeço agora. Muito obrigado a todos vocês. A gente se vê na próxima terça-feira aqui no X da Questão com vocês. Beijo. É isso aí, Diegão. Mais uma vez, agradecer a todo mundo que está assistindo, participando. O pessoal que está seguindo e curtindo o nosso podcast, o X da Questão. É um prazer estar todo com vocês aqui todas as terça-feiras à noite e contando com vocês no próximo programa, e esperamos a participação de todos, tá bom? Muito obrigado e até uma próxima. Um abraço, Paulinho, um abraço, Diego, e até a próxima terça. Bom, sobrou para mim dar a palavra final. Boa noite. Final. Saideira. Boa terça-feira. Não se esqueça de se inscrever, dar um like lá no nosso programa e meter pau. Se vocês querem meter pau também, pode escrever lá que vocês não gostaram, achou que eu falei demais, que o Maurício falou demais, que o Diego falou demais. Tem gente cronometrando quanto cada um fala. Tem espectadora cronometrando, viu? Já reclamou. Tem gente falando que eu falei pouco. Tá fogo. Tá bom, beijão, um abraço pra todo mundo. Ô, Paulinho, agora meter pau, rolada pra cima, Pablo Escobar. Mas isso aí... Ajuda nós. Ajuda nós. Eu já fui bastante esculaçado essa semana. Né? Valeu, gente. Valeu, Paulinho. Valeu, gente. Obrigado, viu? Boa noite. Tchau, tchau.